amor furioso, mais gentil. E quando me envolves, meu mar se acalma. Me surpreendes com tua paz. Me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão me entrego as tuas palavras de vida eterna. Com fogo nos olhos consigo enxergar o amor furioso, mais gentil. O amor furioso, mais gentil. E quando me envolves, meu mar se acalma. Me surpreendes com tua paz. Me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão me entrego as tuas palavras de vida eterna. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão? Só tu tens as palavras de vida eterna. Amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão me entrego as tuas palavras de vida eterna. Altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, dentro de mim. Se subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Se eu subir aos altos céus, ou no vale me encontrar, ouvirei tua doce voz dentro de mim. Dentro de mim eu ouvirei, dentro de mim. Oh. Vejo o céu enchendo este lugar, vejo os anjos louvando teu santo nome. Eu te louvo, e toda a honra para ti, Jesus. Vejo a glória
descendo sobre nós, e a esperança que traz cura a todo mal. Eu te louvo, e toda honra para ti, Jesus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Vejo o céu enchendo este lugar, vejo os anjos louvando teu santo nome. Eu te louvo, e toda honra para ti, Jesus. Vejo a glória descendo sobre nós, e a esperança que traz cura a todo mal. Eu te louvo, e toda honra para ti, Jesus. Louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti. Te dou louvor e toda glória, e toda glória. Encher esse lugar, que venha aos céus, com os anjos vou cantar. Que venha aos céus, aos teus pés te adorar. Que venha aos céus, face a face te encontrar. Que venha aos céus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor, tu és meu Deus. Te dou louvor e toda glória a Deus. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, vivo pra ti. Te dou louvor e toda honra, tu és meu Deus, eu vivo pra ti.
te dou louvor e toda você te dou. Se você fala em línguas, comece a fluir nessa hora. Comece a deixar tudo nos pés dele nessa hora. Te damos tudo. Te damos tudo. Nós te damos, deixamos tudo, tudo aos teus pés. Te damos tudo, te damos nosso coração, te damos nosso coração. Comece a deixar o seu coração na presença dele nessa hora. Te damos nosso coração, tudo que nós temos, toda nossa afeição é sua, Jesus. Te damos tudo. Enchem o templo, diamantes de fogo em teus olhos, envolves-me intensamente. E como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. Glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer. Tuas vestes enchem o templo, diamantes de fogo em teus olhos, envolves-me intensamente. E como não confiar em teu amor, quando tudo que existe vem de ti. E como não confiar em teu amor, quando
Como não confiar quando tudo que existe vem de ti? Como não confiar? Vamos declarar glorioso, glorioso, poderoso, invencível tu és, amoroso e tão amigo, meu coração te quer. Glorioso, poderoso, invencível, meu coração te quer. Jamais quero desviar meu olhar de ti. Jamais quero me perder do teu caminho. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu és em meu coração. Tu és a minha canção e toda a minha devoção. Entrego em tuas fortes mãos. Tu és grande, poderoso, um Deus eterno, Pai bondoso. Em tua sombra eu descanso, em tuas asas eu me escondo. Jamais quero te perder, pois tu és tudo que eu tenho. Jamais quero te esquecer. Tu és rei nos meus pensamentos. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. Tu tens meu coração e toda a minha afeição. A minha canção e toda a minha devoção. Entrega
você com suas próprias palavras o que Ele significa para você. Comece a declarar o seu amor por Ele nessa hora. Eu te amo, te amamos. Não existe outro como o Senhor. Não existe outro como o Senhor. Teu trono é eterno. O teu trono é eterno. Choro na você. Te amo, Jesus. Eu te amo, meu Jesus. Choro na você. Tu és rei em meu coração. Tu és a minha canção e toda a minha te entrego em tuas mãos. Tu és grande, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso. Na sombra é descanso, em tuas asas é. Tua presença é real aqui neste lugar. 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 Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei, então adorarei, então me renderei totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar.
Tua presença é real aqui neste lugar. Então eu louvarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Então eu louvarei. Então adorarei. Então me renderei totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Totalmente a Ti. Deus, Rei meu, não há outro além de Ti, outra voz que me faz andar. Escolho Te pertencer. Grande eu sou, Tua justiça e perdão alivia os corações com chuvas de paz. Escrito está Tua verdade sobre nós, nada nos afastará do Teu querer. Majestoso Pai, o Teu trono jamais terá fim. Tens tudo que sou, toda a criação pertence a Ti. Vivemos para coroar o Deus.
Entrando na pregação de hoje, porque eu não venho aqui para falar de ar-condicionado, né? Eu estava num velório há um tempo atrás, e no começo desse ano, com esse fundinho ainda, olha que legal, ó. Eu já estou até vendo aquelas flores, sabe? Aquelas flores que ficam aquele cheiro, enfim. Eu estava lá num velório e Deus começou a falar comigo no velório. Quem aqui sabe que Deus fala com você a todo tempo? Tá, quase ninguém. Gente, deixa eu falar a verdade. Deus fala com você a todo tempo. Em todo lugar, em toda circunstância, em todo momento, Ele fala com você. Ele quer falar com você, Ele fala com você. Agora, por isso que eu pedi para a gente orar, para que a gente venha ter ouvidos espirituais e olhos espirituais para enxergar e ver aquilo, ouvir aquilo que Deus está fazendo. Porque muitas vezes a gente não percebe aquilo que Ele está fazendo, ou como Ele está falando, ou o que Ele está querendo dizer para a gente. E é muito interessante porque eu estava num velório e de repente eu cheguei naquele velório e tinha uma pessoa morta lá, né? Então ela estava lá, deitada. E, não, tudo bem, gente, vamos lá, é a realidade. Tinha lá uma pessoa e aí tinham várias outras senhoras ao lado dela e elas estavam cantando aquela música assim. Eu vou arriscar, hein? Segura na mão de Deus e vai, sabe um negócio assim? Quem conhece essa música? Tá. Eu não conhecia essa música até então. Eu conheci naquele dia. E eu fiquei olhando para aquilo, a Lara estava do meu lado, aí a Lara tipo, papai, o que elas estão fazendo? Eu tentando explicar para ela, falei, não, elas estão cantando, né? E aí na hora que eu entendi aquilo tudo, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu entendi o que elas estavam fazendo, a música, né? Aquele momento de você prestar uma homenagem àquela pessoa que estava com a gente, agora não está mais. Eu entendi esse lado, né? E eu acho muito lindo tudo isso, mas algo que o Espírito Santo falou comigo foi assim, César, nós temos a oportunidade de segurar na mão de Deus enquanto a gente está vivo. Depois que a gente morrer, cara, não adianta você cantar o segura na mão de Deus, porque tipo, se a pessoa não segurou aqui em terra, depois que faleceu, já foi. E aquilo trouxe um peso para mim, porque eu fiquei pensando, eu falei, quantas vezes eu falei de Jesus para essa pessoa? Será que ela agora, essa pessoa, ela realmente segurou na mão de Deus e está indo? Será que ela realmente foi? E Deus começou a falar comigo sobre as pessoas que passam na minha vida, as pessoas que passam ao meu redor, sabe, as vidas que entram em contato com a minha vida e que talvez eu vou ter que um dia lá cantar essa música para ela e eu não falei nada de Jesus para ela. Você já parou para pensar nisso? Porque realmente não adianta você acreditar que depois que você morrer, algo vai acontecer. Cara, já foi, você vai ter que fazer aqui na terra, você tem a oportunidade de mudar a história aqui na terra. E Deus falou isso para mim, César, você tem a oportunidade de mudar a história aqui na terra. Você tem a oportunidade de transformar as situações ao teu redor enquanto você está vivo. Então, o tema dessa pregação de hoje é mudando a nossa história enquanto ainda é tempo. Anota aí. Pega teu celular. Pega tua Bíblia, sei lá onde você vai anotar, o teu papel. E coloca, mudando nossa história enquanto ainda é tempo. Conseguiu gelar o ar? Não? Tá bom. Vai gelar, gente. Confia em mim. Confia em mim. Mudando a nossa história enquanto ainda é tempo. Sabe, eu não quero viver a minha vida aqui na terra e depois que eu morrer eu falar, pô, eu podia ter feito tudo diferente. Eu quero poder aprender com os meus erros, eu quero poder aprender com os meus acertos, eu quero poder viver aqui com um senso de propósito e com o entendimento de que eu estou aqui para causar uma diferença nas pessoas que estão ao meu redor, eu estou aqui para causar a diferença no mundo que está ao meu redor. Eu vivo aqui em São Paulo em 2017, você vive, você está aqui na Monte Sião em 2017 por um propósito específico. Agora, nós temos que pegar esse propósito, que é o propósito de expandir o reino dos céus aqui na terra, de estabelecer o reino dele aqui na terra. Nós temos que pegar isso e carregar dentro de nós e levar por onde a gente for. Sabe, você leva isso para onde você vai. E eu estava lendo uma pessoa que teve a oportunidade de mudar a sua história, a lápide daquilo que eles iam escrever na lápide dele enquanto ele estava vivo. Você já parou para pensar o que você quer escrito na lápide do teu túmulo quando você morrer? Está meio mórbido, né? Mas é sério, deixa eu falar. Você já parou para pensar o que você quer escrito na lápide do teu túmulo? Fecha teus olhos por um minutinho. Fecha. Isso. Agora pensa num cemitério. Calma, gente, vai dar certo. Vai lá. Pensa no cemitério. Pensa agora você andando por esse cemitério, você está lá lendo vários nomes de vários túmulos, de repente você chega no teu nome.
que é que escreveram para você quando você morreu? Agora abre o olho, olha aqui para mim. Tá, deixa eu te falar. Eu tenho um tio meu que ele comprou o caixão dele ainda vivo. Cara, eu fiquei pensando, eu falei, tio, por que o senhor fez isso? Um dia ele foi lá na funerária, ele falou, eu vou experimentar o meu caixão. Sério, eu não estou brincando, estou falando sério. Ele foi na funerária, ele começou a deitar dentro dos caixões, e aí ele achou o modelo que ele queria, ele falou, eu quero esse. E aí fabricaram um do tamanho dele, e ele comprou o caixão dele. Ele falou, cara, eu quero ser enterrado nesse caixão. E quando eu comecei a lembrar disso, eu comecei a pensar, sabe, que talvez eu não faria isso, ficar provando o meu caixão, mas o que é que eu posso fazer aqui em vida para que as pessoas venham se lembrar de mim? O que você faz aqui na terra vai fazer com que as pessoas se lembrem de você de maneira positiva ou maneira negativa. As pessoas provavelmente vão lembrar de você por conta das tuas ações. Geralmente é o que mais acontece, as pessoas lembram das outras pessoas pelas ações. O que você fez? Se você marcou a vida dela de uma maneira boa ou se você marcou a vida dela de uma maneira negativa. Sabe, é muito interessante porque quando a gente começa a pensar um pouco nessa questão toda, você fala, cara, o meu tempo é limitado aqui na terra. O seu tempo é limitado aqui na terra. Um dia, a realidade é que todos nós vamos passar por esse processo de velório, todos nós um dia estaremos lá dentro daquele caixão, e todos nós um dia teremos alguém nos enterrando e escrevendo algo na nossa lápide. Agora, você foi lá no teu cemitério, você leu o que estava escrito na tua lápide, você está vivendo a tua vida de acordo com aquilo que você acredita que as pessoas vão escrever sobre você no dia que você morrer? Sabe, para alguns aqui talvez o seu sonho é ser um missionário e que as pessoas te lembrem como aquela pessoa que alimentou os famintos na África. Você está vivendo a tua vida de acordo, sabe, traçando colocando um traçado na tua vida para você poder atingir esse objetivo e chegar no final da tua vida e as pessoas se lembrarem de você como uma pessoa que alimentou os famintos na África. Ou então talvez você é uma pessoa que você fala assim, olha, eu tenho um chamado para ser empresário e eu quero que as pessoas me lembrem como uma pessoa generosa que sempre abençoa as pessoas. Você está abençoando pessoas hoje quando você ainda não tem milhões na tua conta? Será que você tem abençoado a pessoa com R$5? Os teus R$5 na mão de Deus, eles valem muito mais. Sabe, às vezes a gente fica a gente para pensar sobre as circunstâncias ao nosso redor, a gente esquece de pensar um pouco naquilo que a gente vai deixar como marca na vida das pessoas. Pode ter certeza que tudo que você faz, tudo que você fala, você deixa uma marca na vida de cada pessoa. Eu quero ser lembrado como uma pessoa, sabe, eu quero que no meu velório, não caiba, é tipo overflow aqui do culto da Monte Sião, sabe? Não tenha mais espaço para entrar pessoas, porque eu quero marcar a vida das pessoas de tal maneira que quando eu morrer eles venham sentir falta de mim. Quem quer viver assim? Você tem a chance de marcar a vida das pessoas para que no dia que você realmente for embora, você tenha a oportunidade, sabe, agora está funcionando. Está ouvindo? Vai começar. Você tem a oportunidade de fazer isso enquanto você está vivo. Não deixe para amanhã o que você pode ter feito anteontem. Ok? Não deixe para amanhã o que você pode ter feito ontem. Então assim, eu estava lendo um texto, um artigo que fala sobre Alfred Nobel. Alfred Nobel, ele era um químico e ele foi conhecido porque ele criou a dinamite. Sabia disso? Quem sabia disso? O Google te fala, cara. Sério, Alfred Nobel, ele foi a pessoa que inventou a dinamite. E um dia ele acorda e ele lê no jornal, o Alfred Nobel, ele lê no jornal, Alfred Nobel morreu. Porque na verdade o jornal ele cometeu um equívoco. O jornal ele tinha, o irmão dele tinha falecido e eles acharam que tinha sido o Alfred. Então não foi ele, foi o irmão. Só que eles acharam que era o Alfred. Então eles escreveram assim: Alfred Nobel faleceu. Aí o texto logo abaixo do nome dele: ele possibilitou ao ser humano matar o seu semelhante com uma eficácia jamais vista. O cara criou a dinamite. Só que deixa eu te falar uma coisa, o propósito pelo qual ele criou a dinamite não foi para matar o seu semelhante com uma eficácia jamais vista. Ele criou a dinamite
para que as pessoas pudessem trabalhar nas pedreiras, e quando precisasse fazer implosões, eles pudessem facilitar o trabalho daquelas pessoas. Foi para isso que ele criou. Mas o ser humano, com a sua mente muito sábia, pega aquilo que foi criado com uma criatividade divina e transforma aquilo para aniquilar outros seres humanos. E ele então fica conhecido como o homem que possibilitou ao ser humano matar o seu semelhante com uma eficácia jamais vista. Sabe, e quando ele leu isso, ele falou: eu não quero que as pessoas lembrem de mim a respeito da dinamite. Eu não quero que as pessoas lembrem de mim como se eu tivesse criado algo para matar outros seres humanos. E aí o que ele faz então? Ele fala: bom, agora eu vou criar uma coisa completamente inversa. Eu vou criar agora um prêmio chamado Prêmio Nobel da Paz. Porque eu quero ser conhecido como uma pessoa que promove a paz, não que quer matar o seu semelhante. E se você não sabia, mas é por isso que existe o Prêmio Nobel da Paz. Porque um dia erraram lá no jornal, colocaram que ele tinha morrido, colocaram essa frase, e ele teve um choque de realidade, e ele falou o seguinte: creio que todos merecem ter a chance de mudar a sua lápide, ainda em vida. Sabe, isso toca muito meu coração, porque realmente tudo isso que você pensou quando você fechou teu olho, você tem a oportunidade de mudar o que vão escrever sobre você ainda em vida. Talvez alguns olhem para você e falem: meu, tipo, você se sente um pouco chato demais. Você fala: cara, eu posso ser um pouco mais legal. Ou talvez as pessoas olham para você e falam: poxa, você é tão amargurado, mas você pode ser uma pessoa feliz. Você tem a oportunidade em vida de mudar a maneira como as pessoas te enxergam. Amém? Quem quer fazer isso essa manhã? Sabe, nós precisamos viver com esse senso de propósito. Agora, você ainda tem tempo de mudar a tua história. Você ainda tem tempo de transformar aquilo que as pessoas vão pensar de você. Tudo depende da maneira como você vai agir em relação à vida daquelas pessoas. Jesus, ele causou uma transformação no mundo em 3 anos de ministério. Ele discipulou alguns jovens, ele pegou aquelas pessoas, ele treinou aquelas pessoas, e quando ele colocou elas para ação, eles em 3 anos se transformaram em aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Atos relata sobre os discípulos de Jesus, os apóstolos naquele momento tinham sido enviados, eles eram apóstolos, eles estavam lá, e eles estavam fazendo tamanho barulho no mundo, que eles eram conhecidos como aqueles que viraram o mundo, estão virando o mundo de cabeça para baixo. Sabe, eu não sei você, mas independente da tua idade, independente do que você é, do que você trabalha, do que você faz, do que você fez, independente de tudo isso, nós temos a oportunidade de sermos conhecidos como aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Quando você chega num lugar, você muda aquele lugar. Aonde existe guerra, você leva paz. Aonde existe falta de provisão, você leva recurso. Aonde existe falta de esperança, você leva a esperança de Jesus para as pessoas. Aonde falta alimento, você leva uma provisão para aquela vida. Sabe, esses dias aqui no Paraisópolis, não sei se você sabe, mas pegou fogo. Você sabia disso? Tá. Liga mais, pode ligar vários. Bastante ar-condicionado. Isso, liga todos, liguem todos. Aqui no Paraisópolis pegou fogo, e teve um jovem aqui da igreja que ele me procurou, ele falou: olha, a gente está fazendo uma ação, e a gente vai levar comida, a gente vai levar alimento para aquelas pessoas. E sabe, aquilo tocou meu coração, porque realmente, se você parar para pensar, 1.200 pessoas que não têm onde morar, não têm onde comer, não tem mais, perderam tudo, literalmente, já não tinham muita coisa, o que tinham ainda perderam, de repente elas não têm nada, e você parar para pensar que, olha, o meu 1 litro de leite vai fazer a diferença? Ó, esse barulhinho é bom. É o ar-condicionado. Esse 1 litro de leite vai fazer a diferença? Pô, não vai fazer diferença. Não, mas quando você soma 1 litro de leite, mais 1 litro de leite, mais 1 litro de leite, daqui a pouco você tem 1 tonelada de leite. Talvez você olhe para o teu recurso hoje na tua mão, você fala: olha, eu tenho só R$5. Será que R$5 vai ajudar alguma coisa? Quando isso daí entra dentro do reino de Deus, a bênção celestial vem, existe uma multiplicação acontecendo, e Deus alimenta as pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Mas nós, como discípulos, precisamos estar lá, preparados e prontos para alimentar aquelas pessoas. Sabe, então é importante que a gente venha a ser conhecido como pessoas que estão transformando a situação ao nosso redor. Sabe,
no teu emprego, com certeza existem situações onde você pode transformar a situação ao teu redor. Na tua casa, na tua família, na tua igreja, na tua empresa, sabe, na tua faculdade, aonde você estiver, você pode causar uma transformação. Agora, nós não podemos, se você está anotando, anota. Se você não está, não anote. Quer dizer, se você não está, anote. Nós não podemos viver de maneira indiferente às situações ao nosso redor. Sabe, quando você para pensar as coisas que foram criadas, por exemplo, a vacina, quando ela foi criada, ela surgiu de uma indignação por conta de uma doença. Sabe, quando o avião foi criado, era uma pessoa, ele precisava chegar mais rápido em outro lugar. Nós precisamos aumentar os nossos sonhos e entender as situações ao nosso redor, para que a gente venha, através da criatividade celestial, implementar o reino de Deus aqui na terra. Sabe, para pensar a pessoa que inventou o WhatsApp, ou o Zap Zap. Sabe, essa pessoa, ela teve uma criatividade, ela olhou para uma situação, ela falou, olha, as pessoas precisam se comunicar melhor. De repente, ela cria então uma ferramenta, e o mundo inteiro usa essa ferramenta. O Waze, quem pode dar uma glória a Deus pelo Waze? Cara, ele te salva. Às vezes ele também te coloca em umas roubadas, mas geralmente ele te salva. E sabe, nós precisamos olhar então, o Waze provavelmente ele surgiu porque uma pessoa ela não conseguia chegar de um lugar para o outro sem que ela fosse levada por um GPS. Mas o GPS já estava uma coisa um pouco ultrapassada, ela resolveu inventar um negócio chamado Waze. E o Waze calcula a rota, ele calcula o tempo, ele calcula o trânsito, ele calcula uma série de informações diferente do GPS. E sabe, todas as coisas acontecem ao nosso redor mediante uma indignação de uma situação que está próximo de nós. Sabe, quando você está indignado com algo, você se move para fazer algo. Quando você está passando por um processo na tua vida pessoal, no teu trabalho, na tua empresa, seja lá onde você estiver, quando você passa por algo, você fala, isso daqui está errado, eu tenho que trazer o padrão celestial. Isso então se torna uma possibilidade de você marcar a história e marcar a vida das pessoas. Eu quero ser conhecido como uma pessoa que marca a vida das outras pessoas. Só que para a gente poder marcar a vida das outras pessoas e começar marcando a nossa própria vida e fazer algo, é importante que você entenda a tua história. É importante que você entenda a história da tua família, você entenda a história da tua igreja, é importante que você entenda a história do teu trabalho. Porque quando nós olhamos para a nossa história, nós podemos olhar para trás. E o melhor de tudo é que a gente não pode ficar preso no passado. Sabe, esses dias eu fui ministrar numa igreja e eu estava conversando com alguns jovens, líderes de jovens, e eles estavam falando para mim assim, porque na década de 80 meu pai era assim, meu pai era assado, porque na década de 90 meu pai era tarará, e tipo, tudo era o pai, e eu falei, que legal, cara, glória a Deus pelo que teu pai fez, mas e o que Deus está fazendo agora aqui em 2017, através da tua vida? Sabe, pessoas às vezes estão presas no passado e olhando, não, porque Deus fez aquilo lá em 94, sabe, aquela Copa do Mundo, sabe? É tetra. Tipo, cara, o Brasil não ganha mais hoje. A gente precisa olhar a nossa realidade, mas a gente tem que olhar para o passado, porque existe um legado, sabe, aonde você vai jogar e você coloca uma camiseta do Brasil, você veste uma camiseta do Brasil, as pessoas já começam a te respeitar, porque elas acham que você vai jogar futebol. Existe um legado que foi construído, mas a gente precisa olhar para trás, a gente precisa olhar para aquilo que aconteceu e não ficar olhando para trás. A gente precisa continuar olhando para frente. Olha para trás, pega uma referência e continua seguindo em frente. Olha para trás, pega uma outra referência e continua seguindo em frente. Quando você olha para trás na tua vida, você vai ver três coisas. Primeiro, você vai ver que você vai aprender com os teus erros. Certo? Você olha para trás e você aprende com os teus erros. Segunda coisa, você pode olhar para trás e você pode aprender com os seus acertos. Então olha que bom, você olha para trás e você aprende com os seus erros, você olha para trás e você aprende com os seus acertos. Mas o melhor de tudo é que você também olha para trás e você consegue projetar o teu futuro ainda mais alinhado com o plano de Deus para você. Sabe, é como dirigir um carro. A nossa vida é literalmente, nós estamos dirigindo um carro. Para pensar, você tem retrovisores, não tem? Tem ou não tem? Espero que tenha no teu carro. Tem retrovisor no teu carro, sabe? E tem para-brisa no teu carro, ou seja, você está olhando para frente para você poder dirigir. Eu espero que você esteja olhando para frente. Por favor, olhe para frente.
Mas quando você vai fazer uma baliza, você precisa olhar para o retrovisor, você precisa olhar para trás, para poder se situar e colocar o carro no lugar certo, não é? Ou quando você vai trocar de faixa, por favor, quando você for trocar de faixa, olhe pelo retrovisor, veja se não vem nenhum carro, e aí você troca de faixa. Quando nós conduzimos a nossa vida com Deus é a mesma coisa, você precisa olhar para o retrovisor, entender o que Deus fez atrás, e olhar para frente e continuar planejando o futuro que Ele tem para você. Não fique dirigindo o teu carro olhando para trás, senão você vai bater a tua vida espiritual. Nós temos um para-brisa muito maior do que o nosso retrovisor, exatamente, para a gente poder olhar para frente e continuar olhando para frente. E mesmo que vier uma chuva, você liga o para-brisa, você liga o limpador. E se escurecer, você acende o farol. Amém? Essa é a nossa vida espiritual. Então não viva no passado olhando para trás, continue olhando para frente, mas tenha as tuas referências do passado para você aprender com os teus erros, para você aprender com os teus acertos e para você continuar planejando então o teu futuro alinhado segundo o plano de Deus. Eu estava lendo um livro e esse livro chama Generais de Deus. Quem já leu esse livro aqui? Tá, quase ninguém. Então eu quero te instigar, quero te estimular a você comprar esse livro, chama Generais de Deus. Ele conta a história de vários grandes homens e mulheres de Deus. E nesse livro é muito interessante porque a gente começa a ver que existem vários exemplos para serem seguidos. E existem vários anti-exemplos para serem seguidos. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que causou uma transformação tremenda em 1906 foi William Seymour. Sabe, William Seymour ele era um negro, caolho, manco, lá nos Estados Unidos, em 1906, de repente um avivamento acontece na Rua Azusa. Já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Então, é ele. Esse cara, ele conseguiu, então, liberar um mover sobrenatural. E nós hoje, em 2017, nós somos frutos daquilo que aconteceu em 1906. Sabia disso? Porque naquele movimento de 1906, pessoas foram enviadas para as diversas nações, vários avivalistas saíram daqueles encontros lá da Rua Azusa, e eles foram se espalhando pelo mundo, diversos missionários, eles foram para vários lugares, e sabe, o que vem acontecendo de tempos em tempos é que Deus tem derramado avivamento e mais avivamento e mais avivamento, e novas ondas de missionários têm sido enviadas pelo mundo. Agora, por que nós não sermos a pessoa como William Seymour, que causou um avivamento que impactou toda a nossa geração e toda uma nação? Aliás, todo mundo. Deus, Ele quer te usar para você impactar e começar a liberar pessoas através da tua vida. Aquilo que você vive com Deus é tão forte, é tão intenso. Aquilo que você tem com o Senhor é tão intenso que as pessoas ao teu redor, elas vão ser impactadas. E quando elas saírem da tua presença, do teu círculo de amizade, elas vão começar a impactar outras pessoas e começam a impactar outras pessoas. E daqui a pouco, daqui 100 anos, pessoas estão olhando para você falando, muito obrigado porque você pagou um preço. É mais ou menos isso que conta a história do livro. E é muito legal porque esse livro ele não conta só as boas ações das pessoas. Conta também os anti-exemplos. Então, por exemplo, você vê que tem pessoas de diversas nações que foram tocadas e de repente elas eram muito usadas por Deus, mas de repente elas não estão mais nos caminhos do Senhor, elas de repente abandonaram a fé, ou sei lá, daqui a pouco elas estão se desviando, daqui a pouco você fala, como é que ela conseguiu cometer esse erro, vivendo tanta coisa linda com Deus? E é muito interessante porque quando você lê esse livro, você fala, Deus, eu quero ser que nem essa pessoa, eu quero viver dessa maneira, eu consigo olhar para esse acerto, eu quero seguir esse acerto, mas também, Deus, eu olho para esse erro, eu falo, Senhor, me proteja, para que eu não venha cair nesse mesmo erro. E quando você junta essas duas coisas, você consegue planejar ainda mais o teu futuro. Sabe, outra pessoa que fala nesse livro é sobre Charles Parham. Sabe, eu fico sempre pensando, bom, se o William Seymour fez o que ele fez em 1906, alguém fez alguma coisa antes dele. Esse foi o cara que fez alguma coisa antes dele. É um cara que talvez a gente nunca ouviu falar muito, mas ele foi um cara, ele é conhecido como o pai do Pentecostes. William Seymour era conhecido como o catalisador do Pentecostes. Charles Parham, então, antes dele foi conhecido como o pai de Pentecostes. Ele liberou um mover pentecostal anos antes de William Seymour, onde William Seymour ele foi impactado naquele momento, em uma daquelas cruzadas, daqueles cultos de Charles Parham, ele foi impactado por aquilo, e depois em 1906, Deus começou a usar a vida de William Seymour. Sabe, outra coisa que eu fico pensando é, eu quero ser como essas pessoas, eu quero ser catalisadores, eu quero ser conhecido como catalisador de Pentecostes, eu quero ser conhecido como, sabe, o pai de Pentecostes, eu quero ser conhecido como, tipo, Evan Roberts, país de Gales. Um avivamento que aconteceu no país de Gales afetou até os animais.
Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Imagine até os animais sendo impactados por um avivamento. A criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Você é um filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Nós temos que, atingir esse ponto onde a criação ela está lá, aguardando ansiosa pela nossa manifestação. E nesse avivamento de País de Gales, o que aconteceu foi, houve um avivamento tão forte que as pessoas pararam de falar palavrão. As pessoas falavam muito palavrão e elas falavam palavrão para os animais. Então todos os comandos que elas davam para os animais eram comandos de xingamento. Então, por exemplo, nas minas de carvão onde eles trabalhavam, os animais eles tinham que se esforçar, eles tinham que conduzir, eles tinham que levar várias coisas, muito peso, e eles ficavam lá xingando os animais, tipo, vai lá e tal, e ficavam xingando e batendo nos animais. E os animais respondiam ao comando através disso, xingamentos, palavrões e pancadas. Quando eles se converteram, então, o avivamento chegou no País de Gales, as pessoas começaram a ver que aquilo não era a melhor maneira de se tratar o animal, deveria ser de outra maneira. Então eles começaram a mudar a maneira que eles falavam com o animal. Eles já não falavam tão bravos, já não xingavam tanto, já não batiam mais nos animais. E o que acontecia? Os animais não respondiam, porque eles estavam acostumados a responder ao xingamento e à pancada. E naquele momento, então, eles percebem, nós temos que mudar agora o nosso treinamento com os animais. Nós vamos ter que treinar os animais a responderem agora debaixo desse nosso novo alinhamento. Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Até os animais tiveram que ser treinados, porque as pessoas estavam sendo transformadas. É uma transformação tão forte que ela começa a se espalhar, por todas as esferas da sociedade, inclusive o reino animal. Olha que bonito. Teve uma mulher também, tem uma pessoa aqui na igreja, o pastor Lucas. O pastor Lucas uma vez estava na casa dele e estava invadindo várias formigas na casa dele. Quem conhece essa história? Alguns conhecem, está vendo? Que bom que vocês conhecem. Vocês vão me ajudar a comprovar a veracidade. Formigas estavam invadindo a casa do pastor Lucas. Sabe aquelas formiguinhas que ficam na cozinha? Sei lá onde que era, mas daqui a pouco você olha na cozinha, tem um bolo saindo, andando assim. E ele orou e falou, essas formigas vão embora daqui agora, vocês não voltam mais para cá. E de repente nunca mais teve formiga na casa dele. Eu acredito nesse tipo de coisa. E nós somos chamados para viver dessa maneira. Outra pessoa aqui, Maria Woodruff Etter. Falta só mais duas. Ela era conhecida como a demonstradora do Espírito. Olha que animal que essa mulher vivia. Teve uma cidade nos Estados Unidos que os policiais pararam de trabalhar porque não havia mais criminalidade. No período em que ela passou por aquela cidade, ela ficou um tempo lá. As pessoas foram tão transformadas, tão impactadas que não havia mais crimes. Os policiais não tinham mais o que fazer. Por que não nós orarmos e nós sermos as pessoas, então, que nós veremos São Paulo com 0 de criminalidade? Por que não nós buscarmos viver isso? Outra coisa, John Alexander Dowie, esse aqui é o último. Eu não estou aqui para dar uma aula sobre a história de avivamento, mas eu tenho que falar sobre isso. Cara, esse cara aqui na Austrália, ele foi preso, acusado de exercer medicina ilegal. Sabe por quê? Não era porque ele pegava uma serra e uma britadeira e começava a operar as pessoas. Não, ele orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, então eles estavam acusando ele de exercer medicina ilegal. Eu não sei você, mas eu me empolgo com isso. Eu quero ser uma pessoa conhecida, sabe? Cara, a perna está crescendo aí, cara, não sei como, mas a perna está crescendo, a medicina é legal. O cego voltou a enxergar, era impossível, mas para Deus tudo é possível. O aleijado, cara, o aleijado está andando. Sabe, a gente tem que parar com uma mentalidade que a igreja primitiva no passado era assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, olha, eu tenho prata e ouro, toma aqui a minha esmola e fica aleijado. Nós precisamos mudar essa mentalidade, é a mentalidade do nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Nós somos chamados para viver dessa maneira. E se você está aqui na Monte Sião, deixa eu falar uma coisa, isso é para você. Amém? Se você é membro aqui da Monte Sião, isso é para você. Se você é uma visita, isso também é para você, porque isso não é só da Monte Sião, isso é do reino de Deus. Mas nós somos chamados para viver aqui na terra, causando transformação por onde a gente passa. E sabe de uma coisa? Abre a tua Bíblia aí em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12.
2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você está olhando para mim hoje falando: ah, César, tá bom, legal que esses caras aí viveram tudo isso, muito bom, mas você não sabe do meu problema. Você não sabe qual é a minha dificuldade de falar em público, você não sabe qual é a minha dificuldade de conseguir orar por alguém, você não sabe qual é a minha dificuldade, os meus traumas, a minha infância, você não sabe qual é a minha situação financeira. Tá bom, provavelmente eu não sei, mas deixa eu falar uma coisa. A graça de Deus te basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, não tem desculpa para a gente não fazer alguma coisa. Não existe, a partir do momento que você disse sim para Jesus, não tem desculpa para você falar: ah, não, eu estou vivendo tal coisa, agora não tem como. Não. Ele te chama, mesmo fraco, deixa eu falar, a tua fraqueza, quando você coloca ela para Deus, Deus consegue então operar sinais e maravilhas. Moisés era gago, e ele foi libertador do povo de Israel. Ele era um senhor de 80 anos, com um cajado, e ele foi o libertador que fez sinais e prodígios. Sabe, nós não temos desculpa na nossa atualidade para a gente não fazer o que Deus tem nos chamado para fazer. A mesma área da tua fraqueza, provavelmente, ou com certeza, é a área que Deus vai manifestar a tua força. Não fica olhando para a tua fraqueza como algo: ai, coitadinho de mim. Sabe, tipo, levanta, anda, faz alguma coisa, se move e leva o reino de Deus para onde você for. Não tem recurso financeiro que pode te privar disso. Não tem situação do teu passado que pode te privar disso. Não há. Coloca as tuas fraquezas diante de Deus e deixa com que Ele venha demonstrar então o poder dele na tua fraqueza. Ontem eu estava no hospital junto com a minha esposa e aconteceu um negócio bem engraçado. A gente estava no quarto do hospital. E quando você está no quarto do hospital, toda vez que abre a porta você fica meio apreensivo, né? Que você fala: pô, é o médico, vai dar mais uma injeção. Pô, é mais um soro que eu vou ter que tomar, é mais alguma coisa que vai ter que acontecer. Mas é bom quando a gente está lá e de repente quando você bate na porta e você fica lá apreensivo, vendo quem é que vai entrar. E de repente quem entra é a mulher da copa da copa do hospital, sabe? Eu ia falar copa da igreja. Da copa do hospital, sabe aquela mocinha que entra com uma bandejinha cheia de comida? Cara, essa é a melhor pessoa que pode entrar num quarto de hospital. Porque é tão alegre, né? Tipo, você fala: nossa, chegou a comida. Embora a comida do hospital não é das melhores, mas é um momento alegre para quem está doente. Então, a gente estava lá e de repente nesse processo lá junto com a minha esposa, entrou essa senhora, ela entrou, colocou assim a comida lá, a bandejinha, e quando ela colocou a bandeja, a minha esposa começou a comer, ela viu que tinha um bolinho. Aí ela virou para a moça e falou assim: nossa, que bonito, o que é esse bolinho? E aí a moça falou assim: esse bolinho é o bolinho de Purim. Porque o hospital é um hospital israelita. Nós estamos comemorando a festa do Purim. E se você não sabia, hoje é o dia, entre ontem e hoje é o dia que o Israel está comemorando a festa de Purim. E sabe, a pregação de hoje é sobre isso, sabe? Purim é uma comemoração. Ó, eu vou colocar aqui para você porque o Google me ajudou, tá bom? É uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus do plano de Amã. Amã queria aniquilar os judeus, está lá no livro de Esther. Então é uma festa judaica que comemora a salvação dos judeus do plano de aniquilar os israelitas que veio por Amã, para exterminá-los no antigo império, e ele está escrito lá no livro de Esther. E sabe, quando você começa a pregar muito, tudo que acontece ao teu redor vira pregação. Na hora que eu olhei para isso, festa do Purim, vou pregar amanhã na igreja, cara, vou pregar esse negócio. Dá um Google aqui, deixa eu entender melhor o que é. E eu estou aqui falando para você, sabe, a festa do Purim é uma festa de libertação, mas é interessante, é uma festa na verdade de salvação, né? E é muito interessante porque uma pessoa se posicionou e mudou a história da nação. Esther se posiciona como rainha, ela vai lá e ela consegue então transformar a história daquela nação. Às vezes a gente está esperando um anjo vir do céu e falar alguma coisa para a gente, mas talvez uma pessoa pode te incentivar a fazer algo diferente, que vai transformar a história de uma nação. No caso de Esther, Mardoqueu, o tio dela, incentiva ela. Abre comigo aí, Esther. Aliás, não abre comigo não, eu tenho mais uma coisa para falar, daqui a pouco a gente abre. Primeiro ponto de hoje, Deus ele nos dá a oportunidade de mudarmos a história junto com Ele. Você tem a oportunidade de mudar a história
junto com Deus. Foi o que Esther fez. Agora abre comigo em Esther 4. O que está acontecendo é o seguinte, vai ficar de lição de casa para você, tá bom? Você vai ler o livro de Esther inteiro, ok? Você vai começar do começo e você vai até o fim, e você vai ver que no fim ele fala sobre a festa do Purim, e no começo ele conta a história, então, de uma rainha chamada Vasti, que é uma rainha que não obedeceu o rei, então o rei tirou ela da presença dele, o rei Assuero, e aí então falaram, bom, agora então a gente vai ter que achar uma outra rainha para o senhor, vamos ver aqui quem são as mais bonitas. Fizeram lá um concurso, acharam Esther. Esther era uma pessoa bonita, e ela foi então apresentada ao rei, e ela se tornou rainha. Agora, várias coisas acontecem no livro de Esther, e é muito interessante porque quando você começa a ler a maneira como Deus agiu em cada um dos capítulos, das páginas, você vê que Deus ele deu a oportunidade para Esther, através de Mardoqueu, seu tio, de transformar a história, de entrar em conjunto, sabe, ser coparticipativo, ser participativo no plano que Deus tinha para aquele momento. E num determinado momento, então, Amã, que era o chefe do exército lá do rei Assuero, ele resolve aniquilar todos os judeus, todos os israelitas. Ele falou, não, vou matar todo mundo. E de repente, Deus se move, de repente Deus faz alguma coisa sobrenatural, e vem aqui para o capítulo 4, versículo 14. Isso daqui é o tio de Esther falando com ela. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. É o tio dela falando assim, ele já tinha falado com ela, olha, vai acontecer isso, eles vão aniquilar. E ele vira para ela e fala assim, olha, quem sabe você não nasceu para um tempo como esse? Quem sabe não foi para um tempo como esse? Olha, deixa eu falar, Esther, talvez você não queira nem fazer parte disso, mas o socorro vai vir de alguma parte. O socorro vai vir, porque nós sabemos aqui que livramento, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ou seja, nós sabemos que alguma coisa vai acontecer. Agora, Esther, eu estou aqui, acorda, é a tua oportunidade de entrar em conjunto, em coparticipação com os planos de Deus, para salvar então os judeus. Sabe, Deus está falando isso para a gente, hey, acorda, é o teu momento, 2017, para você entrar em participação comigo, para que então o Brasil, São Paulo, as nações, elas vêm então receber socorro e livramento. Porque deixa eu te falar uma coisa, de um jeito ou de outro Deus vai fazer. Comigo ou semigo. Com você ou sem você, Deus vai fazer. Socorro e livramento vai vir. Agora a questão é, nós estamos com o nosso coração disposto, nós estamos aqui focados em falar, Deus, seja lá o que o Senhor estiver fazendo, me usa. Me usa para alimentar as pessoas aqui no Paraisópolis, me usa para alimentar, levar a tua palavra lá no Nepal, me usa, Senhor, para ajudar as missões da igreja, me usa para fazer o que for, Senhor, mas me usa, faça alguma coisa comigo. Eu sinto que essa manhã o que Deus está nos chamando é para nós vivermos com essa intencionalidade, onde nós podemos mudar aquilo que vai estar escrito na nossa lápide, onde nós podemos mudar, sabe, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão escrever de nós, porque Ele nos dá a oportunidade de mudarmos a história junto com Ele. Quem está empolgado com isso? Vocês estão assim, tipo... Eu não vou mais falar de morte, tá bom, gente? Beleza. Então, primeiro ponto de hoje, Deus te dá a oportunidade de você mudar a história junto com Ele. 1 Coríntios 7, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Fala comigo, loucas? Talvez você se ache meio louco, talvez Deus realmente escolheu, cara. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Sabe, talvez você olhe e fale, César, você não sabe da minha história. Talvez eu não sei da tua história, mas deixa eu falar, Deus está escolhendo as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não faz sentido, talvez, César, eu posso ir lá na FEBEM ajudar aquelas crianças? Sim, você pode ir lá. Se Deus está te chamando, vá. Mas eu acabei de entregar minha vida para Jesus tem 1 ano. Cara, se coloca à disposição e deixa Deus te usar.
A Bíblia não fala que existe um período de treinamento onde você fica então 10 anos sendo consagrado, 10 anos que você fica lá parado, jejuando, e você fica lá, e depois de 10 anos você vai fazer alguma coisa. Não, deixa eu falar, faça alguma coisa. É óbvio que existem níveis de maturidade, é óbvio que você não vai sair, sabe, pastoreando pessoas com uma semana de conversão, sendo que você precisa ser pastoreado primeiro. Existe um processo de maturidade, a gente tem que ser muito lógico quanto a isso, mas deixa eu te falar uma coisa, não fique esperando as coisas acontecerem, daqui 5 anos, no dia que eu tiver 5 anos de conversão, aí eu vou lá e eu vou fazer as coisas. Não, você já tem dentro de você o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Não é o Espírito Santo, aliás, não é o Espírito Santinho e nem o Espírito Santo Júnior, é o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está dentro de mim, está dentro de você. Aquele mesmo Espírito Santo que de repente, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. É esse mesmo Espírito Santo. É esse mesmo Espírito Santo que capacitou aqueles discípulos, aqueles apóstolos a serem conhecidos como aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo e chegar até aqui. Você é uma pessoa chamada para ser conhecida como uma pessoa que está virando o mundo de cabeça para baixo. Independente da tua situação, independente da tua idade, independente da tua conta bancária, independente do teu grau de formação, independente do que você seja ou quem é você, sabe? Tipo, isso não importa, o que importa é que você é chamado para causar uma transformação onde você passar. E Deus está te chamando, olha, eu estou te permitindo estar vivo em 2017 para você causar uma transformação. Você quer entrar em parceria comigo nisso? Você quer entrar nessa parceria junto comigo? E sabe, talvez você vai ter algumas pessoas na tua vida, assim como Esther tinha Mardoqueu, o tio dela. Você talvez vai ter algumas pessoas na tua vida que vão ser como Mardoqueu. Em algumas traduções talvez esteja escrito Mordecai, é a mesma pessoa. Tá bom? Agora deixa eu te falar. Nós precisamos de pessoas que vão abrir os nossos olhos para aquilo que está ao nosso redor. Esteja cercado e rodeado de pessoas que vão te ajudar a abrir os teus olhos para enxergar, para ouvir aquilo que Deus está fazendo. Esther podia ter passado por esse momento completamente desapercebida. Esther podia nesse momento ela simplesmente ter falado, legal, Deus então manda livramento de algum jeito, aí eu vou ficar quietinha na minha aqui. Ela podia ter feito isso. Mas naquele momento veio dentro dela, sabe, um senso de indignação do tipo, eu quero fazer parte disso. E ela vai, ela toma coragem, ela monta o plano de ação, então ela vai lá e fala com o rei, de repente então, aquilo que foi planejado para aniquilar os judeus, se torna então a vitória dos judeus. Por isso que é comemorada então a festa do Purim. A festa do Purim é a festa de comemoração da salvação, onde eles queriam então aniquilar com o povo e de repente o povo consegue a vitória. É isso que os judeus estão comemorando hoje. Agora deixa eu falar uma coisa, Deus está te chamando para você comemorar o teu Purim. Tem alguma área da tua vida, tem alguma coisa na tua vida que de repente você precisa de uma restauração, você precisa de algo completamente novo. Você fala assim, talvez, Deus, eu não sei como é que vai acontecer, mas Deus está te chamando agora, essa manhã, para você se alinhar com Ele, com os planos dEle, olhando para trás, aprendendo com os seus erros, olhando para trás, aprendendo com os seus acertos e planejando daqui para frente o teu futuro alinhado com Ele. Segunda coisa, nem sempre Deus está em evidência. Nem sempre Deus está em evidência. O nome de Deus, na tradução original, se você pegar o original que é mais próximo de todos, que é o King James, você vê que não existe menção de Deus no livro de Esther. Não existe menção do tetragrama Yahvé dentro do livro de Esther. Sabe o que significa? Significa que nem sempre Deus está em evidência, mas Ele sempre está em ação. Amém? Talvez na tua vida você fala, aonde está Deus? Eu não estou vendo Ele agir, mas deixa eu falar, Ele está em ação. A gente vê o livro de Esther inteiro, então, você não vai ver a menção de, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus fez aquilo outro. Não, você não vai ver isso, mas você vê em cada processo, a maneira como Deus foi conduzindo, em cada página, em cada capítulo, em cada versículo você consegue ver, sabe, o quanto Deus está agindo. Deixa eu falar uma coisa para você, talvez você não precisa falar de Deus para alguém, para que então as pessoas venham conhecer Jesus. Já parou para pensar nisso? Às vezes o teu abraço vai causar uma diferença. Às vezes o teu sorriso. Às vezes o dia que você resolve então doar e ofertar alguma coisa na vida de alguém. Isso pode causar uma transformação talvez maior do que você colocar a tua Bíblia debaixo do braço, sair de casa em casa, batendo de porta em porta, falando para as pessoas de Jesus. Não que isso seja errado.
Mas olha, nós estamos aqui vivendo um evangelho onde você não prega só quando a tua Bíblia está aberta, você prega com a tua própria vida, você prega com as tuas próprias atitudes. Eu lembro do dia que a gente estava aqui com um grupo de jovens aqui da Monte Sião e a gente foi fazer um evangelismo lá na Paulista. E foi muito engraçado porque eu tinha 2 anos de conversão naquela época e eu falei, bom, evangelismo na Paulista, você faz o quê? Você vai pegar a Bíblia, não é? Aí eu peguei a minha Bíblia Plenitude. Sabe qual que é a Plenitude? Esse tamanho assim. Sou crente, cara. Vamos evangelizar. E aí o pessoal estava lá na frente do semáforo na Avenida Paulista, sentado tocando violão, e eu cheguei com a minha Bíblia debaixo do braço. Aí eu lembro que alguém, eu não lembro quem, se foi o André, se foi o Pedro, eu já falei isso aqui uma vez, eu não lembro. Foi o André, né, Pedro? Tá bom. É que uma vez eu falei que foi o Pedro, ele falou, cara, não fui eu não, foi o André. Então tá bom, foi o André. O André, então ele vira para mim e fala, Cezão, o que você está fazendo com essa Bíblia debaixo do braço, cara? Aí eu falei, a gente vai evangelizar, cara, não vai? Ele, cara, você não está entendendo aqui, tipo, a galera que vai colar aqui com a gente é uma galera que vai ficar sentada fumando maconha, é uma galera que vai estar aqui, sabe, tipo, numa pegada diferente, vai estar usando droga, vai estar tomando cerveja, tipo, é outra pegada de evangelismo. Aí eu, tá bom, e pior que eu não tinha onde guardar mais minha Bíblia, então eu falei, cara, vou ter que ficar com a minha Bíblia aqui agora. Ele, não, tudo bem, fica com ela aí, mas sabe, às vezes a nossa mentalidade é que, eu vou evangelizar, então eu pego a minha Bíblia, eu coloco então agora a minha cara de cristão sorridente, e eu chego falando de Jesus, o plano da salvação. Não, deixa eu te falar, talvez as pessoas vão conhecer Jesus pelas tuas próprias atitudes. Se você tiver oportunidade, amém, abra a tua Bíblia, pregue para ela e traga essa pessoa para Jesus, ok, mas se você não tiver oportunidade, não deixa de pregar o evangelho, de viver um evangelho real, só porque você não está com a tua Bíblia. Tem uma frase que eu li esses dias, que é de Charles Spurgeon. A Bíblia, anota aí, isso é importante você anotar essa frase, pega teu celular e anota, posta no teu Facebook, posta no teu Instagram. A Bíblia não é a luz do mundo. Ela é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia. O mundo lê pessoas. Você é a luz do mundo. Vou ler de novo. A Bíblia não é a luz do mundo. Ela é a luz da igreja. O mundo não lê a Bíblia. Ele lê pessoas. Você é a luz do mundo. Forte isso, não é? Sabe, o mundo vai te ler. Será que ele está lendo luz ou ele está lendo trevas? Quanto da Bíblia você tem dentro de você, para que no momento que você precisar falar de Jesus, você comece a lembrar e decorar versículos e mais versículos, e começa a falar para a pessoa que João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você não precisa da tua Bíblia, então quer dizer que você não vai trazer alguém para Jesus, você não vai orar com alguém porque você não tem a tua Bíblia na mão? Sabe, John Stott fala assim, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Nós não podemos ser ignorantes de Cristo, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos entender que nem sempre Deus ele vai estar em evidência, mas Ele está sempre em operação. Nem sempre você vai estar com a tua Bíblia debaixo do braço, mas você está sempre levando o amor de Jesus para as pessoas. Porque a Bíblia não é a luz do mundo, ela é a luz da igreja. Quem está na igreja aqui? Tá, se você não sabia, você está na igreja, tá? É isso aí, você está na igreja. O mundo não lê a Bíblia, ele lê pessoas. Você é a luz do mundo. Sabe, nesse processo todo aqui do livro de Esther, depois você vai ler na tua casa, eu vou passar um resumo bem rápido. Presta atenção. Esther 2, Mardoqueu, ele ouve uma trama de morte e salva a vida do rei Assuero. No comecinho do livro, Mardoqueu está passando lá, andando pelo reino, de repente ele ouve 2 caras falando que queriam matar o rei, e ele consegue comunicar para o rei que aquelas 2 pessoas queriam matá-lo, e ele consegue salvar a vida do rei. Isso aí lá em Esther 2. Aí vai para Esther 6 depois, Esther 4 acontece esse processo de Mardoqueu falando com Esther, você nasceu para um tempo como este, salvação virá de algum lugar, livramento virá, socorro virá, agora você pode fazer parte disso. E lá no capítulo 6:1, o rei Assuero, do nada, ele não consegue dormir. E aí ele decide pegar o livro das crônicas, que era onde eles anotavam tudo o que acontecia no passado, eles anotavam tudo nesse livro das memórias das crônicas. Ele, não estou dormindo, falou, pega o livro das crônicas aí que eu vou dar uma lida. Aí ele lê. Aí no versículo 2 do capítulo 6, o rei Assuero, ele lê exatamente a página necessária para o momento
que ele estava vivendo. Ele olha exatamente, nossa, Mardoqueu. Pô, Mardoqueu, um dia ele foi lá e ele pegou e ele falou para mim que os caras queriam me matar. E cara, pô, quem é esse Mardoqueu? Alguém recompensou esse cara? Não, ninguém recompensou esse cara. A gente tem que recompensar esse cara. É isso que acontece. Aí de repente então, é bem no momento em que Amã está planejando matar o Mardoqueu e todos os judeus. Cara, eu não sei você, mas você consegue ver a mão de Deus em cada uma dessas situações. Aí depois você vai lá para o capítulo 7, o plano de Amã ele é completamente invertido, então aquilo que ele tentava aniquilar, ele se torna agora, o plano dele agora que era para ser um plano de aniquilação, se torna agora um plano de vitória para os judeus. Não está escrito Deus, mas Deus está lá. Não está escrito Deus, mas Deus está em cada um dos momentos. Sabe, está lá, Ele está intrínseco, Ele não está em evidência, mas Ele está agindo, Ele está operando, Ele está causando uma transformação por onde Ele passa. Deus é assim, por onde Ele passa, Ele causa uma transformação. E sabe, nesse ponto, nesse ponto 2, aonde Deus nem sempre está em evidências, traz um paralelo muito, muito interessante dos evangelhos, sabe? Lá em Mateus 6 está escrito assim, ó, Mateus 6, versículo 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Talvez você está vivendo um momento da tua vida onde você fala, Deus, eu não estou vendo o teu agir. Mas sabe de uma coisa? Se tranca no teu quarto, busca Ele em secreto, que Ele vai te recompensar publicamente. Foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Mardoqueu não recebeu nenhuma recompensa quando ele salvou a vida do rei. Ele ficou quieto. Ele não foi bater na porta do rei e falar, pô, rei, o senhor não me recompensou. Mas no momento certo, na hora certa, Deus coloca uma insônia naquele rei. Ele não consegue dormir. Ele pede o livro das crônicas. Quando ele abre o livro das crônicas, ele está lendo exatamente a página que Mardoqueu tinha salvado a vida dele. E aí naquela hora então ele fala assim, eu preciso recompensar esse cara. E essa recompensa então, ela vem e salva todo o povo judeu. Sabe, Deus ele pode não estar em evidência, mas Ele está agindo, Ele está operando. E a terceira coisa de tudo isso é que Deus conta com você. Deus conta com você. Fica de pé junto comigo. Abre a tua Bíblia junto comigo em Lucas 9. A gente vai terminar com esse texto. Lucas 9, versículo 12. Lucas 9, versículo 12. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, mande embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu-lhes, deem-lhes vocês, fala comigo, deem-lhes vocês. Esses vocês que ele está falando aqui, Jesus está falando, é você, discípulo. Ei, discípulo, é você quem vai dar algo para eles. Você, aqui, você que vai dar algo para alguém? Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Então 5.000 homens, você pode colocar que tinham mais ou menos, eles não contavam as mulheres nem as crianças, então tinham mais de 10.000 pessoas, de 10 a 12.000 pessoas envolvidas então nessa multiplicação. Mas ele disse aos seus discípulos, faça-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Primeira coisa disso tudo, deem-lhes vocês. Deus está falando assim, você, ei, você vai dar algo. Você vai fazer algo agora e você vai alimentar essa multidão. E sabe, Jesus, ele pega, ele olha, ele dá graça, ele olha para os 5 pães e para os 2 peixes. Ele já estava maquinando o milagre que ele ia fazer. Ele só estava cara, fica tranquilo, ó, vocês vão fazer alguma coisa, deem-lhe vocês. E na cabeça do humano, do homem naquele momento, 5 pães e 2 peixes, é impossível alimentar aquela multidão. Mas de repente Jesus pega então, ele coloca para o céu, ele dá graças, ele agradece. O que significa? Significa que independente do que você tiver na tua mão, pode ser 5 pães e 2 peixinhos, Deus quer alimentar uma multidão através da tua vida. Pode ser 5 pães e 2 peixinhos, Ele quer fazer um milagre através de você. Ele quer te usar para alimentar multidões. Agora, é a nossa responsabilidade agradecer e falar: Deus, muito obrigado pelos 5 pães e pelos 2 peixes. Eu creio no teu sobrenatural. E dali em diante, então, não foi Jesus quem entregou e começou a multiplicar os pães e os peixes. Jesus, ele dá graças, ele reparte para os discípulos e os discípulos entregam para as pessoas. Você é um discípulo de Cristo, você está recebendo algo de Deus, simplesmente começa a repartir, começa a ver então a multiplicação acontecer enquanto você reparte. Não olhe para os teus 5 pães e para os teus 2 peixinhos e fale assim: é muito pouco. Deus está te chamando essa manhã para ter um entendimento ainda maior de como Ele pode te usar e de como Ele vai prover, porque Ele conta com você. Feche os teus olhos.